Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso estudo sobre a ordem da salvação. Nós estamos nos aproximando do final dessa série de estudos. O assunto de hoje é a perseverança dos santos, chamada também de a preservação dos eleitos ou a perseverança dos verdadeiros crentes. O nosso foco hoje é explicar se o crente perde ou não a salvação. Ou como alguns gostam de falar, se uma vez salvo, salvo para sempre. Não apenas isso, mas também procurar saber quais são os fundamentos onde essa doutrina se apoia. E se ela fornece base para uma vida dissoluta, sem preocupação espiritual, em lassidão e totalmente entregue ao pecado. Então, nosso objetivo é estudar essa doutrina e tentarmos, à luz das Sagradas Escrituras, entendê-la, compreendê-la e tirarmos lições para as nossas vidas, certamente a partir desse entendimento. Ok? Dito isso, pessoal, é importante ressaltar que essa doutrina, atualmente não é assim amplamente difundida e defendida no meio cristão moderno, né? Isso devido aos erros lá do passado, aos erros pelagianos, aos erros romanistas, arminianos, que estão ainda entranhados na maior parte da concepção cristã moderna, né? Que ainda acredita em salvação pelas obras, mesmo que de maneira bem enrustida, como é o caso da concepção arminiana da graça preveniente. Então nós estamos falando de uma doutrina que, infelizmente, ela não tem sido abraçada amplamente, mesmo em meios cristãos, e mesmo em igrejas que nós acreditamos ser igreja verdadeira apesar disso, né? Contudo, não crer nessa doutrina é algo extremamente complicado, como nós veremos, tá bom? Dito isso, abra sua Bíblia lá em João, capítulo 10, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 10. Vamos ler os versículos 27 e os versículos 28 de João 10. Diz assim o texto sagrado. João 10, do 27 ao 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aí o 29 ainda complementa. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Amém. Vamos orar? Bom e gracioso Deus, sê conosco, Pai, durante esse estudo, orienta-nos, aplica a Tua palavra ao nosso coração, é o que nós pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. A primeira coisa que nós precisamos, então, é definir essa doutrina. Como é que ela pode ser definida? Tem uma definição interessante no teólogo Lois Berkhoff, em que ele a define da seguinte maneira, como a perseverança do santo sendo a contínua operação do Espírito Santo no crente, pelo qual a obra da graça divina, iniciada no coração, tem prosseguimento e se completa. Os crentes continuam de pé até o fim, porque Deus nunca abandona a sua obra. Ok? Essa definição ela é boa, porque ela mostra, então, que essa perseverança reside no fato de que o Espírito Santo continua a operar eficazmente, né, a obra que foi iniciada naquele que foi regenerado. Tá bom? Uma outra definição muito boa é a que está na nossa Confissão de Fé de Westminster, ok? Que diz o seguinte: os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado da graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar neste estado até o fim e serão eternamente salvos. Está lá no capítulo 17 da Confissão de Fé de Westminster, ok? Então, e essa definição ela é boa porque ela nos lembra algumas coisas, né?
Ela nos lembra que a perseverança é dos eleitos, ou seja, a eleição ela faz parte, ou melhor dizendo, ela constitui-se uma das bases da perseverança dos santos. Né? Outro fato é o chamado eficaz, a contínua santificação do Espírito Santo. E essa resposta também nos lembra que esses que perseveram não podem cair do estado da graça totalmente nem finalmente. Isto é, a perseverança ela é até o fim. E essa resposta também nos lembra que essa perseverança dos santos é como um rio que deságua no mar da salvação eterna. Então ela tem esse curso até a salvação eterna, até a consumação. Ok? Então, é assim que esse documento ele define a perseverança dos santos. Essa definição é boa porque há alguns que acreditavam que você consegue cair dessa graça, você consegue perder a salvação. Então, ela mostra aqui que o verdadeiro eleito ele não pode cair nem totalmente, nem finalmente. Ok? Antes de discorrermos um pouco mais sobre ela, para entendermos, precisamos então também compreender o que essa perseverança ela não é, tá bom? Então ela não em primeiro lugar, uma mera certeza de que a salvação já está determinada e não importa mais o que eu faço. Já que eu estou salvo, então a maneira que eu vivo ela é irrelevante. Não, a perseverança dos santos ela não significa isso, ok? Até mesmo porque essa perseverança dos santos também é uma perseverança na santidade. E nós já veremos. Mas não é à toa que essa doutrina ela foi apresentada aqui decorrente do quê? Decorrente da doutrina anterior, a da santificação. Tá bom? Então ela não é só uma mera convicção de que eu sou salvo e por isso, então, já que eu sou salvo, eu vou viver de qualquer maneira. Definitivamente não é isso. Ela também não é uma obra humana, porque quando você fala perseverança dos santos, e algumas pessoas tinham até dificuldade com esse termo, dá a entender que parece que é algo que o homem faz. Não, ela não é uma obra humana, tanto humana assim, né? Embora o ser humano tenha participação nela. O homem de fato participa na perseverança, mas ela não é uma obra dele, ok? A perseverança, ela não fala tanto acerca de quanto o homem consegue se manter firme, consegue ficar de pé, mas de quanto Deus preserva o homem. Nesse sentido, Berkhoff é preciso quando fala que, estritamente falando, é Deus quem persevera e não o homem. Ok? Anthony Hockman, citando um pastor que foi visitar um ancião que estava com crise acerca da sua salvação, né? Com medo de morrer por causa de certos pecados. Aí Anthony Hockman fala que o pastor, então, para consolar aquele irmão, né, leu um texto bíblico e disse as seguintes palavras. Né? O que nos mantém seguros até o fim não é a força de nossa mão segurando a dele, mas a mão de Cristo segurando a nossa. Louvado seja Deus, pois ele nunca nos abandonará. Então, nesse sentido, e aí afirma então Hockman, né, os verdadeiros crentes perseveram não por causa da sua própria força, mas por causa da misericórdia imutável de Deus. Então, essa perseverança ela não é uma obra humana. A Confissão de Fé, ainda lá no capítulo 17, o capítulo da perseverança dos santos, no segundo parágrafo, afirma: esta perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito de intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito Santo e da semente de Deus neles, e da natureza do pacto da graça, e de todas essas coisas vem a sua certeza e infalibilidade. A perseverança dos santos, queridos, não nega a responsabilidade humana, mas ela é uma obra primariamente de Deus. É uma obra que Deus está fazendo em nós, e a partir desse mover de Deus em nós, dessa operação divina em nós, nós de fato respondemos. É como João vai dizer na sua primeira epístola, né? Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro.
O amor dele nos leva a amá-lo, entendeu? Mas essa perseverança dos santos, ela também não nega a responsabilidade do homem. Alguns não gostam do termo perseverança dos santos e falam na preservação dos eleitos. Mas enquanto perseverança dos santos parece dar a entender mais uma atividade humana do que divina, a preservação dos eleitos parece que Deus ele não opera na vontade do homem. É como se o homem não participasse de alguma maneira, mesmo que respondendo a essa ação de Deus. Não é? E não é isso que a perseverança dos santos quer dizer. Embora ela não se apoie no arbítrio humano, na vontade humana, mas na ação divina, na ação da Trindade Santíssima, como mostrou a Confissão de Fé de Westminster, precisamos entender que essa doutrina ainda assim não nega a responsabilidade do homem. Pelo contrário, perseverar é uma ação de Deus que leva o homem a perseverar. Nesse sentido, John Murray acertou ao afirmar que a perseverança indica também, né, um comprometimento do nosso ser na mais intensa e concentrada devoção aos meios que Deus ordenou para a conquista do seu próprio Salvador. Então a perseverança dos santos, ela tem esses dois lados. Ela é sobretudo uma obra de Deus, mas uma obra de Deus que o homem então é levado a participar nessa obra. Né? É mais ou menos aquilo que nós lemos lá em Filipenses 2, 12 e 13. Desenvolver a vossa salvação. Essa é uma ordem. Mas o querer o efetuar é Deus quem realiza em vós, segundo a sua boa vontade. Ok? Outra coisa que nós precisamos entender que a perseverança dos santos não diz, né? Ela não nega que o crente caia em pecados terríveis. Não tem como se dizer isso. Lembre de Adão, lembre de Davi, lembre de Pedro e entre outros que caíram. Mas eles não caíram, como diz a Confissão de Fé, total e nem finalmente. Ok? Mas eles caíram em pecados e pecados terríveis. Pelo pecado de Adão, a humanidade toda caiu. Mas na genealogia de Jesus Cristo, lá segundo o evangelista Lucas, Adão é chamado filho de Deus. Diferentemente de Caim, que é chamado na escritura do maligno, filho do maligno. Ok? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Pedro, restaurado no seu ministério. Então perceba, a perseverança dos santos não nega que a pessoa caia em pecado. A perseverança dos santos nega que uma pessoa caia da graça definitivamente e totalmente. Mas para entendermos isso, os cânones de Dort, né? Esses cânones de Dort, eles foram escritos para refutar as heresias dos arminianos, chamados remonstrantes, em que eles negavam muitos pontos da soberania de Deus na salvação do homem, e um deles envolvia a questão da perseverança dos santos. Né? E no capítulo 5 dos cânones de Dort, nós lemos o seguinte, que nos ajuda a entender esse ponto. É dito assim, do primeiro ao terceiro parágrafo. Aqueles que, de acordo com seu propósito, Deus chama a comunhão do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e regenera pelo seu Santo Espírito, ele certamente os livra do domínio e da escravidão do pecado. Mas nesta vida, ele não os livra totalmente da carne e do corpo do pecado. Aí citam Romanos 7, 24. Portanto, pecados diários de fraqueza surgem, até as melhores obras dos santos são imperfeitas. Estes são para eles constante motivo para humilhar-se perante Deus e refugiar-se no Cristo crucificado. Também são motivo para mais e mais mortificar a carne através do espírito de oração e através dos exercícios de piedade e ansiar pela meta da perfeição. Eles fazem isto até que possam reinar com o Cordeiro de Deus nos céus, finalmente livres deste corpo de morte. Por causa dos seus pecados, continua ainda os cânones, por causa dos seus pecados remanescentes e também por causa das tentações do mundo e de Satanás, aqueles que têm sido convertidos não poderiam perseverar nesta graça, se deixados ao cuidado de suas próprias forças. Mas Deus é fiel. Misericordiosamente os confirma na graça, uma vez conferida sobre eles,
e poderosamente preserva eles na sua graça até o fim. Então, Deus não deixa os seus filhos escravos do pecado e dominados do pecado. Eles são libertos. Mas isso não implica que o homem não caia em pecado, e às vezes pecados terríveis. Mas isso implica que a graça de Deus vai perseverar e vai, de fato, operar eficazmente, mesmo nesses que estão caídos, para que eles voltem para o Senhor. Enfim, queridos, a perseverança dos santos é a operação do Espírito Santo no coração do eleito, preservando-o no caminho da salvação, mas de maneira tal que quem persevera é Deus no pecador eleito, mas também esse eleito persevera respondendo a essa operação. E ele persevera como? Devotando-se a Deus no uso dos seus meios de graça, dos meios de preservação. Tá bom? Por isso, podemos muito bem, como eu citei agora há pouco, Filipenses 2, 12 e 13, entender a perseverança dos santos na declaração de Paulo. É uma ordem para desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor, só que o querer e o realizar é Deus quem efetua em nós. Porque Deus efetua em nós esse querer, nós então respondemos a Ele. Tá bom? Então, isso é perseverança dos santos. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Preservados para sempre. Perseveraremos até o fim. Dito isso, qual é a fundamentação bíblica para essa doutrina? Vamos ver alguns textos bíblicos que fundamentam bem essa doutrina. Tá bom? O primeiro texto bíblico é o da nossa leitura inicial. João 10, versículo 27 a 29, diz o quê? Veja, é interessante isso, porque abra sua Bíblia lá novamente em João 10. No versículo 25 e 26, Jesus mostra que a razão daqueles judeus não crerem nele é porque não eram ovelhas dele. E o Senhor Jesus Cristo diz: já vos disse, não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então perceba que Cristo é muito claro e enfático. As suas ovelhas ele dá vida eterna. Ora, se essa vida ela termina de acordo com o livre-arbítrio do homem, que eternidade de vida é essa? Pelo contrário, é uma vida temporária. Mas Cristo diz não, elas têm vida eterna. Ele não diz elas terão, ele diz elas têm. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. Ok? Jamais perecerão. É a declaração de Cristo. E ele diz, ninguém as arrebatará da minha mão. E depois diz que ninguém arrebata da mão do Pai. Como é que o crente pode, o verdadeiro cristão pode perder a salvação? De acordo com essas declarações. Isso aqui seria suficiente para nós. Mas vejamos ainda outros textos. Ok? Se nós abríssemos ainda a palavra de Deus lá em João 6, versículo 39, nós leríamos o seguinte, João 6, 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade de Deus. Cristo disse. Que nenhum ele perca. Tá bom? Mas vejamos ainda um outro texto, Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Romanos 8, versículo 29 e 30, nos diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha como é interessante essa linguagem. A tradução aqui passa como eventos como se fosse do passado, né? E acho que talvez tenha sido a melhor forma de expressar o texto original aqui. Mas a ideia do texto original é mostrar
tudo isso aqui como algo que já foi completo, acabado. Essa é a intenção de Paulo aqui. É mostrar que do ponto de vista divino, a predestinação é necessariamente seguida da santificação, que é de ser feita a imagem de seu filho, é seguida da justificação, é seguida do chamado eficaz, né, da justificação e da glorificação. Nós ainda não fomos glorificados. Estamos caminhando para lá. Mas o texto é claro, os que predestinou, termina, glorificou. Não tem ninguém fora daqui. Tá bom? E se seguíssemos a leitura do texto, ainda veríamos que nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ok? Você vê isso do versículo 31 em diante. Versículo 32, por exemplo, diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, se alguém se perder, é porque lhe faltou alguma coisa, lhe faltou alguma graça. Mas o que o texto nos diz é que Deus não deixará faltar nada para aqueles, porque ele entregou seu filho. Se ele deu aquilo que era mais precioso, ele não dará as demais coisas? Ele não acrescentará as demais coisas? É claro que acrescentará. E uma vez que eles foram justificados, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Diz o versículo 33. É Deus quem justifica. Se Deus quem justificou, quem é que vai acusar? Ok? Quem os condenará? Se é Cristo Jesus quem morreu antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e ele intercede por nós. O único que poderia nos acusar é nosso intercessor. Quem nos separará então do amor de Cristo? Aí depois de mostrar isso tudo, ele nos lembra que nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. Simples assim. Ok? Absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Enfim, queridos, nós temos muitos textos que corroboram isso. Eu poderia passar o estudo aqui só citando os textos. Mas vamos ver mais alguns, apenas para ficar bem firme essa parte bíblica, tá bom? Então, Filipenses, capítulo 1, versículo 3 a 6. Filipenses 1, versículo 3 a 6. Nós lemos assim, Paulo falando aos filipenses: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou certo, é o que o apóstolo Paulo diz, de que ela há de completar até, diz o nosso texto, até o dia de Cristo Jesus. Ok? Se abríssemos ainda em 2 Timóteo 4,18, 2 Timóteo 4,18, leríamos, ou podemos ler, né? O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo não tinha dúvida de que o Senhor iria completar a obra para o qual ele, Paulo, havia sido chamado e que haveria de conduzi-lo com segurança, né, para o seu reino celestial. Então não há dúvidas, meus queridos irmãos, de que o Senhor preserva, de que o Senhor faz o seu povo perseverar, de que o Senhor de fato não deixará que ninguém se perca. Ok? Ainda lemos lá em Hebreus 5, versículo 8, né? Que embora Jesus sendo filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ademais, ainda podemos somar esse texto, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 5, que nos diz o seguinte, 1 de Pedro 1, de 3 a 5.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais no presente, por breve tempo. Então veja, nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Como é que nós podemos perder essa salvação? Se fomos separados para ela, preparados, e o texto diz que guardados. É impossível, querido. Biblicamente, não é possível perder a salvação. O Senhor preserva os seus. Ok? Dito isso, vamos para a fundamentação teológica também. Por que o crente não pode perder a salvação? Existem muitas razões teológicas e implicações que demonstram isso claramente. Tá bom? A primeira delas é a própria doutrina da Trindade. A Trindade Santíssima está envolvida na salvação dos crentes. Nós já vimos aqui, da mão do Pai ninguém pode arrebatar, da mão do Filho ninguém pode arrebatar. João 10, 27 a 29. Ok? Especificamente, os versículos 28 a 29. Então, quem é que está envolvido na salvação dos eleitos? A Trindade. O Espírito Santo, o Pai é o que elege, é o que proporciona tudo para a salvação dos eleitos, comissiona seu Filho, ele também é um dos que envia o Espírito Santo juntamente com o Filho. Então o Pai, ele predestina, ele elege, ele envia o seu Filho para a salvação do seu povo. O Filho é o que entrega a sua vida, verte o seu sangue na cruz para a justificação dos seus eleitos, daqueles que foram predestinados, morre por eles. O sangue de Cristo é suficiente e eficaz para salvá-los. Então, tudo isso é feito. Cristo morre por eles, ressuscita por eles e com eles, ascende aos céus e está lá à destra de Deus para interceder por eles. O Espírito Santo aplica a salvação de Cristo, sela, como nós veremos, e habita o eleito regenerado. A pergunta que eu faço, meu querido, como é que alguém pode perder a salvação se a salvação é algo tão grandioso dessa natureza? Perder a salvação implica dizer que a eleição por parte do Pai foi falível, não foi eficaz, o envio do seu Filho não foi suficiente, né? Implica dizer que a morte de Cristo não foi suficiente, o sangue dele não é eficiente para salvar. Ele derramou o sangue por mim, mas eu perco a minha salvação. Então o sangue dele foi derramado em vão por mim. Então implica que muito do sangue de Cristo foi derramado em vão, uma vez que as pessoas perdem a salvação. Né? Implica que Cristo subiu aos céus e está à destra de Deus. Se existe alguém que é amado pelo Pai de maneira sobremaneira, né? De modo supremo, é o Senhor Jesus Cristo. O Pai diz a ele, é o meu Filho amado em quem me comprazo. E esse Filho amado cumpre toda a sua obra do pacto da redenção, está à sua destra, à sua direita. Tudo que ele pede ao Pai, o Pai lhe dará. Lemos lá em João 3,35, o Pai ama o Filho. Ele entregou todas as coisas. E aí, olha, o Filho intercede por nós. Não é isso que nós lemos lá em Romanos, no capítulo 8, quando o versículo 34 indaga, quem os condenará? E é dito, é Cristo Jesus que morreu antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então essa intercessão, essa oração de Cristo também não é eficiente. Tiago diz que muito pode a súplica do justo por sua eficácia. Quem é mais justo do que Cristo? Ele está suplicando por nós, ele está intercedendo por nós. E ainda assim eu perco a salvação?
Isso contraria claramente o que está lá em Hebreus 7, 25. Abra lá sua Bíblia, Hebreus 7, 25. Ao falar acerca do sacerdócio de Cristo, nos é dito acerca dele, né? Que por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Como é que perde a salvação? Me explica. Se ele pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Queridos, eu sei que existem muitas igrejas que não são sinagogas do diabo, né, que não concordam com essa doutrina. Mas aqueles que são salvos, eu tenho certeza absoluta que é por incoerência deles, né? Porque eles acabam afirmando que a salvação é por graça em Cristo Jesus. Então, apesar da incoerência, a graça os salva. Mas, quando afirmam que o cristão perde a salvação, isso não é apenas um erro doutrinário. Não é à toa que Dort definiu o arminianismo não como um erro, mas como uma heresia. E por que é uma heresia? Sabe por que é uma heresia? Porque negar a doutrina da perseverança dos santos é afirmar que o Pai é impotente, que o Filho é impotente e que o Espírito Santo é impotente. Porque o Espírito Santo vem e nos cela. Você lembra? Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, né? Que diz que aqueles que creram em Cristo, né? Depois de ouvirem a palavra da verdade, Efésios 1, 13, né? Depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade em louvor de sua glória. Eles foram selados, é o que diz o texto sagrado. Selados para o quê? Essa é uma pergunta que fica. Para o que foram selados? Diz o versículo 30 de Efésios 4. Efésios 4, 30 diz: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Veja, selados. O Espírito Santo é a garantia, o penhor de que eu serei guardado e preservado até o retorno de Cristo, até meu encontro com Ele. Mas o que os arminianos que negam a doutrina da perseverança dos santos estão negando também? Estão negando a onipotência do Espírito Santo. O selo do Espírito pode ser quebrado. A obra de Cristo pode ser desperdiçada. E a eleição do Pai pode ser... a eleição do Pai é frustrada. É falida. Definitivamente, queridos. Isso não é verdade. Graças a Deus, Deus é onipotente. E é porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos na nossa salvação, é que nós seremos salvos, seremos preservados e perseveraremos. Uma outra doutrina que fundamenta a doutrina da perseverança dos santos é a doutrina da união mística. Nós estamos unidos a Cristo. Essa união ela é indissolúvel. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Se estamos unidos a Cristo, como é que, se morremos com Ele, diz a Escritura, ressuscitamos com Ele e ascendemos aos céus com Ele, como é que nós perderemos a salvação? Outra coisa, outro princípio teológico também, esta redenção, esta salvação, essa perseverança, ela é a consequência de tudo que já foi feito em nós. Fomos regenerados pelo Espírito Santo de maneira soberana, fomos justificados, fomos adotados, o Espírito Santo habita em nós, nos santificando, para no final de tudo perdermos? Não faz sentido, queridos, definitivamente. O fato é que o cristão não perde a salvação. Mas, vejamos agora um outro ponto importante. Alguns tentam refutar isso, usando alguns argumentos. O primeiro, se eu não perco a salvação, então eu posso viver no pecado?
Esse pensamento ele é imaturo, né? Tolo. Ele é pueril. Pueril no sentido bem latino do termo, sabe? Infantil mesmo. Por quê? Porque demonstra um não entendimento da doutrina da perseverança dos santos. É perseverança dos santos. É perseverança na santidade. Deus não determinou apenas os fins. Ele determinou os meios para alcançar esses fins. Ok? Então, por exemplo, nós lemos lá em Efésios 1, 4 que fomos escolhidos em Cristo Jesus para o quê? Para sermos santos. Então, como é que eu posso perseverar até o fim sem perseverar na santidade? Diz lá Romanos, capítulo 8, versículo 29, que eu fui predestinado para ser conforme a imagem de Cristo. Diz 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que eu estou sendo santificado pelo Espírito Santo, na expressão do sangue de Cristo. Como é que eu posso viver no pecado? Não faz sentido nenhum, ok? Então eu não vou viver no pecado. Não vou viver no pecado em hipótese alguma. Por que não? Porque eu fui salvo para a santidade, para a santificação também, ok? É assim que o Senhor está removendo as impurezas do meu coração. Isso não implica que eu não peque, como nós já vimos. Nós vamos pecar porque o nosso corpo ainda, esse tabernáculo, é corrompido pelo pecado. O nosso velho homem tenta ressurgir dentro de nós. Por isso que estamos num contínuo processo de mortificação, como aprendemos semana passada. Tá bom? Mas isso é diferente de dizer que porque eu fui eleito para a salvação e eu vou ter que perseverar de qualquer maneira, então eu vou viver de qualquer maneira. Não. Eu não vou cair nem total e nem finalmente. Essa é a promessa que nós temos. Tá bom? E, fora isso, há alguns textos bíblicos que parecem apontar, é o que eles argumentam, uma ideia de que a perseverança é algo que depende do homem, que o homem pode fazer ou perder. E aí eles usam alguns textos, né? Um texto clássico que eles usam é Mateus, capítulo 10, versículo 22. Não dá para vermos todos os textos, mas vou escolher aqui dois que eu acho que resume bem o ponto. Mateus 10, né? Versículo 22, nós lemos ali, nas demonstrações de Cristo, né? Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então é como se Cristo estivesse dizendo o seguinte, está vendo? Eu sou salvo por causa da minha perseverança. É o que apontam, né? Outro texto está lá em Apocalipse 3:11, que também nos ajuda a entender um pouco acerca da visão deles. Apocalipse 3:11. Diz assim: Venho sem demora, dito à igreja de Filadélfia. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Está vendo? Alguém pode tomar a coroa. Né? Veja que aquilo é dito à igreja, né? Embora pode ser aplicado também num contexto individual. Então, e aí sem falar de textos, né, onde, por exemplo, alguns apostataram da fé, como Judas, como Demas e etc e tal, que eles mostram, tá vendo? O crente, ele não é salvo para sempre. Ele pode perder, porque a ordem é para ele perseverar. Acerca dessas passagens e de outras, Anthony Hockman nos ajuda a entender bem como responder a essas passagens. Elas não anulam as outras, senão a Bíblia estaria em conflito. E a Escritura não está em conflito, ela não está em contraposição, em contradição, ok? Então vamos entender esses textos sobre alguns prismas, esse e outros que vierem. E depois a gente vai analisar Hebreus 6 e assim a gente vai concluir, tá bom? Então, veja só. Antônio Huckman diz o seguinte, acerca dessas passagens e de outras, que elas nos advertem contra uma interpretação errada desse ensino. Elas ressaltam nossa responsabilidade na perseverança. Dizem-nos que somente se permanecermos em oração até o fim, conservando o que temos, continuando na palavra de Cristo e permanecendo em Cristo, é que gozaremos a bênção da perseverança. Lembram-nos também de que Deus usa certos meios para nos preservar. Esses meios incluem a exortação, as disciplinas e as promessas da sua palavra.
Então veja, quando nós falamos dos eleitos, principalmente para quem é ministro da palavra, para quem prega e fala para a igreja, nós não sabemos quem são os eleitos. Então quais foram os meios que Deus nos deu para orientar e para fazer com que os eleitos perseverem no caminho da salvação? Porque Deus determinou os meios para a santificação e para a preservação também. E é no uso desses meios que os santos estarão sendo aprimorados e aperfeiçoados e preservados também. Então, quando encontramos exortações desse tipo, essas exortações elas servem para que os santos, para que os crentes, verdadeiramente crentes, eles então, se estão distantes do caminho da verdade, voltem para o caminho, se estão no caminho, permaneçam mais firmes ainda, e para fazer essa separação, principalmente na mente, na consciência, tanto do cristão verdadeiro, quanto do falso cristão, quanto do joio. Porque quem é que vai atender a essas exortações? Aqueles que foram destinados para a salvação. Então, por meio dessas exortações, nós promovemos, e a Escritura promove, a santificação dos eleitos. Esses textos não estão dizendo em nenhum momento que se perde a salvação, ou que você não vai preservar até o fim, mas eles estão dizendo o quê? Olha, quem segue nesse caminho são os que perseveram de fato, são os eleitos, são os salvos. Se vocês não estão nesse caminho, tem alguma coisa errada. Porque apenas os réprobos, os reprovados, os não eleitos é que não conseguirão adentrar por esse caminho. Entende a diferença das coisas? Isso é tão importante que Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 1 da sua segunda epístola, ele vai dizer o seguinte, no versículo 10 de 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, fala assim: Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira, diz o versículo 11, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que interessante. Procurai confirmar a vossa vocação e eleição. Desta maneira vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno. Ora, se eu estou eleito, por que eu tenho que me preocupar com isso? Porque isso é o meio que Deus determinou. E aí somos exortados o quê? A confirmar nossa vocação e eleição. Para isso os sermões existem, para isso as exortações, a leitura bíblica, os meios de graças, porque tudo isso vai confirmando no coração do eleito a quem ele pertence, vai santificando ele, vai preparando ele, vai aprimorando ele, ao mesmo tempo que vai mostrando ao réprobo o quanto ele é réprobo, ou se ele é um eleito que está capenga e no pecado, o quanto ele precisa voltar para o caminho da santidade. Ok? É isso que diz essas passagens. Mas alguns poderiam apontar Hebreus capítulo 6, né? Porque Hebreus capítulo 6 parece dizer que o crente perde a salvação. Porque Hebreus capítulo 6, versículo 4 diz o seguinte: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos os filhos de Deus, expondo-o à ignomínia. Então esse texto está falando o quê? Na realidade, que o crente perde a salvação, cair de uma vez por todas? Não, definitivamente não. Anthony Hockman, ele cita 6 argumentos interessantes de John Owen para entendermos essa passagem. Primeiro, nessa passagem não há nenhuma menção acerca da fé desses, dizendo que era uma fé verdadeira. Não há. Também não é dito que elas foram regeneradas, mas diz que eles foram iluminados. Essa iluminação, inclusive, pode ser uma referência tanto ao batismo, que era uma linguagem da época, né, nos primeiros séculos, usado como sinônimo de batismo, ou para aquilo que a Escritura fala claramente, né, que o Evangelho faz, ele ilumina o entendimento. Talvez esteja dizendo apenas que eles conheceram o Evangelho. Então eles têm conhecimento da palavra. É isso que o texto estaria dizendo. Também, em nenhum momento é dito que eles são filhos de Deus, né, foram regenerados ou feitos filhos de Deus. Pelo contrário, o texto mostra que eles são comparados ao joio, ao mato, não aos santos, não ao trigo. Veja o versículo 8, né? Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado, e perto está da maldição, e seu fim é ser queimado. Isso lembra a linguagem de João Batista lá também, né?
quando fala dos que seriam batizados com água e com espírito e dos que seriam batizados com fogo. E aqui a gente vê que esses aqui são os que são batizados com fogo. O seu fim é ser queimado. Né? Outra coisa, o texto aqui mostra a distinção, clara distinção entre esses e os verdadeiros cristãos. Olha o versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Então Paulo está fazendo, o escritor aos Hebreus está fazendo um claro contraste entre esses que provaram da palavra, do dom do Espírito e uma série de outras coisas e caíram. Mas alguém diz, veja, mas eles provaram o dom do Espírito Santo. Também poderia ser uma alusão à Santa Ceia, que era um entendimento que se tinha antigo também acerca dela. Mas também pode ser simplesmente uma alusão a que esses, por estarem debaixo ali do sinal externo do pacto, né? No fazer parte da igreja visível, eles provem dos benefícios do Espírito Santo, de alguns dons até, mas veja, não há nenhuma menção ao fruto do Espírito. Mas essa passagem pode ser melhor entendida à luz de Hebreus 10, 29, quando nós lemos assim, sobre aqueles que vivem deliberadamente em pecado. O versículo 26 está dizendo isso, sobre aqueles que vivem deliberadamente em pecado. O versículo 29 diz acerca deles, né? De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então, como foi que eles ultrajaram o Espírito da graça, né? E profanaram o sangue da aliança? Então, eles participaram do Espírito Santo, ok? Nesse sentido. Como? Possivelmente por estarem debaixo do pacto da graça, especificamente recebendo o sinal externo do pacto, fazendo parte da igreja invisível. Então, eles recebem desses benefícios. Receberam ministração da palavra, receberam ofícios, inclusive, eles podem ser presbíteros, pastores, pois esses também podem ser falsos profetas e irem para o inferno. Eles podem ter tido muitos benefícios decorrentes daquilo que o Espírito Santo dá à igreja. Por exemplo, lá no Sermão da Montanha, Cristo diz, muitos naqueles dias dirão, em teu nome expelimos demônio, profetizamos, fizemos isso e aquilo outro, e Cristo diz, apartai-vos de mim. Veja, expelir demônios e não apenas expelir demônio também, mas profetizaram dons do Espírito, mas isso não garantia a salvação. Então seria experimentar dessa maneira. Então o texto não fala de pessoas que eram verdadeiramente salvas. Por que não? Porque acerca daqueles que estão na igreja e caíram à semelhança deles, caíram definitivamente, ou seja, sendo impossível renová-los para arrependimento, porque não há mais nada a ser dito, eles conhecem a verdade. Então não há mais nada a ser feito por eles, se eles morrerem nessa situação. Ok? E isso é interessante porque o que a Escritura vai nos dizer sobre aqueles que saem, que caem, que se afastam da igreja, não é que eles perderam a salvação. Não é essa a linguagem. Veja lá 1 de João 2,19. 1 de João 2,19 nos lembra, né? Acerca daqueles que saíram de dentro da igreja, que são chamados até de anticristos aqui. Olha o versículo 19. De 1 de João 2, 1 de João 2,19 diz assim, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Entende? Então aqueles que saem da igreja, a linguagem não é que perderam a salvação. A linguagem é que não foram salvos. Pedro vai colocar isso também de uma outra maneira na sua epístola, na sua segunda epístola, no versículo 22, sobre esses que abandonaram o caminho da justiça, que se apartaram do santo mandamento. Veja, ele diz o versículo 21 e 22 de 2 de Pedro 2. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. É isso que aconteceu. A porca continuou porca e o cão continuou cão.
O cão voltando ao vômito e a porca voltando ao lamaçal. Então, quem abandona Cristo e a igreja, eles não perderam a salvação. Eles nunca foram salvos. Por isso, abandonaram. Tá bom? Então, dito isso, irmãos, esses textos, tudo que nos foi dito até então, é importante, né? Essa doutrina é importantíssima para a nossa alma, porque ela serve de grande consolo para nós e grande conforto. Pois essa doutrina, ela nos lembra, né, que a nossa segurança eterna não é garantida pelo nosso esforço, não é garantida pelas nossas obras, mas por Deus que continua a operar em nós. E nós só respondemos a essa salvação porque Deus tem operado em nós. E nós só perseveraremos porque Deus tem operado em nós. Ok? Ele tem trabalhado em nós. E Ele há de completar a sua obra. É isso que nós sabemos. De nossa parte, então, o que é importante entendermos para fazermos em prol da nossa perseverança? O que o próprio Deus nos dá. Ele não somente garante a nossa salvação, ele não somente aplica a salvação, ele não somente nos salva, mas ele nos dá os meios de preservação. Então, por meio da Escritura, por meio da pregação, do culto solene, do dia do Senhor, do jejum e de uma série de outras coisas, Deus está fazendo-nos perseverar no caminho da salvação. É Ele que persevera em nós, e nós perseveraremos, demorou sair agora, né? Com Ele, né? Por meio dele e de sua palavra. Que Deus nos abençoe. Amém.